Alô, você já me conhece? Eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse aqui é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados aos cultos afro no Brasil. Vamos lá, mês de novembro de 2025, o mês da consciência negra, em novembro. Vamos falar então hoje, senhores seguidores, sobre aqui, a região aqui que eu habito, né? Búzios, aqui no Rio de Janeiro, né? Falar sobre o Mirante do Pai Vitório, um local histórico, né? Que fica entre a Praia Rasa e o Mangue das Pedras. Ali na Rasa é um bairro histórico aqui de Armação dos Búzios, que no século XIX era, na realidade, um quilombo, né? Um foco de resistência dos escravizados, dos negros enquanto escravos. Sabe-se, a história do Brasil nos conta que Campos de Goytacazes era o local cujas terras eram propícias à monocultura da cana-de-açúcar. E por isso os escravos aportavam lá no Rio de Janeiro, na Praça 15, e ali eram vendidos e posteriormente embarcavam em outra nau negreira e vinham aqui para o norte do que seria o Rio de Janeiro. Aquela região ali da Praia Rasa, como o nome mesmo diz, né, ela é rasa em termos de profundidade. E em noites de temporal ocorriam muitos naufrágios. E Pai Vitório, né, no século XIX, por volta de 1835, 1840, naquele período, ele foi um sobrevivente, né, do naufrágio de um navio negreiro, né, e ficou por ali mesmo, escondido naquele quilombo, não chegou a Campos de Goytacazes para trabalhar no canavial e foi a sorte dele. Aquela região, ou essa região aqui de Búzios, né, é uma área vulcânica, é só olhar a topografia que a gente vê que é um vulcão. E as terras aqui não eram muito propícias ao plantio da monocultura da cana-de-açúcar. Então essa região aqui era habitada anteriormente, né, pelos povos originários, como estão usando agora, né, nessa reunião que está havendo lá em Belém do Pará, eram os povos originários. Antigamente a gente chamava de índio, né? Então os povos originários aqui em Búzios eram os tamoios, que habitavam essa região, e começou a existir uma simbiose, uma harmonia entre os quilombos, né, dos negros fugitivos, né, com os povos originários daqui dessa região. E com essa, digamos assim, aproximação, né, começaram a nascer, né, os cafusos, né, que é a mistura do índio com o negro. Não confundir com cafuçu, que é uma outra coisa aí de negócio de um negócio aí que não é uma gíria. Mas cafuso, em termos científicos, né, é a miscigenação entre o negro e o índio, que posteriormente passou a ser chamado de caiçaras. Os caiçaras, né, são os nativos aqui da região. Bom, Pai Vitório, nas noites de neblina, ele subia naquela região, naquela colina muito bonita, tá, para invocar os ancestrais. Contam, né, os antigos que ele conseguia plasmar, né, naquela neblina, né, os ancestrais africanos que o orientavam no que diz respeito à cura, à utilização das ervas, à lembrança de cânticos litúrgicos, né, lhe ensinavam a fazer o parto das mulheres grávidas daquela época. E para ele fazer esse contato visual, ele fazia uma fogueira, obviamente, porque ali em cima é um vento do caramba, é um frio danado. Ele fazia uma fogueira antes de invocar, de plasmar a imagem dos ancestrais na neblina. Você conhece uma pessoa que também tem esse probleminha. Adora falar com gente morta. Mas aí o que acontece?
Mal o pai Vitório sabia que a fogueira que ele fazia lá para encontrar os ancestrais dele, tá, na verdade serviam quase como um farol. As naus, né, as embarcações, quando na noite de neblina, quando viam aquela fogueira lá em cima, já sabia que ali eram as pedras e desviavam as embarcações, né? Então, enquanto o pai Vitório invocava a imagem dos ancestrais, né, os ancestrais sabiamente tratavam de salvar, né, centenas de pessoas dos naufrágios, se fossem eles espanhóis, portugueses ou navios negreiros, não importa, a vida era preservada. Pai Vitório, durante muitos anos, nas noites de neblina, subia ao mirante, né, e fazia esse ritual. Na realidade, não era para salvar ninguém, era para invocar a imagem, a projeção dos ancestrais dele, né, dos africanos. E, por tabela, salvava um monte de navio. Em agradecimento, posteriormente, ninguém sabia que era o pai Vitório que fazia isso, sabiam que era fogueira, porque nos quilombos todo mundo ficava escondido. Mas, em 1840, fundaram o bairro, o Arraial da Rasa, que hoje é o bairro da Rasa, aqui em Búzios, né? E que detém um número expressivo, inclusive, de ex-quilombolas, né? Ou seja, consegue manter o histórico. Infelizmente, né, a qualquer momento vão transformar o mirante de Pai Vitório como vai ser o mirante do Senhor, porque existe uma coisa quase que de psicose de acabar com a história do Brasil. Tem que acabar a história do Brasil, porque um povo sem história é mais fácil de ser dominado. Então, daqui a pouco, né, vai ser o mirante do Senhor. Mas não, enquanto não é do pai Vitório, sim. Tá? Feiticeiro, caçador, olhador dos búzios, né? No sentido de ver presente, passado e futuro, em termos físicos, olhar Búzios, essa região encantada aqui que eu tenho orgulho de ser morador, graças a Deus. Então, em novembro agora de 2025, nós estamos às falas negras, né, com todo o papo afro.doc, com todo respeito às falas negras, hoje, excepcionalmente, falou sobre o pai Vitório e sobre o mirante do pai Vitório. Todo mundo é uma região aqui de Búzios que não é muito badalada, mas é o lugar mais bonito, né? Chegou a concorrer, né, sobre beleza natural na ONU, né? Em 1998, 99, antes de 2000, assim, né, como um patrimônio. É muito bonito. Vale muito a pena conhecer. E conhecer as histórias, né, dos movimentos de resistência da região aqui dos lagos. A coisa bastante interessante é poder viajar no tempo nessa região tão bonita. Papo Afro, fazendo a ciência, fazendo as pazes com a religião e hoje, excepcionalmente, com a história. Valeu!